E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo eu quero partilhar com você um pouco, né, sobre este assunto. Sempre que chega, né, esse período, esse tempo, né, do carnaval, surge esse questionamento. Ah, mas o cristão deve participar do carnaval? O cristão não deve participar de nenhuma festa mundana. É isso que eu tenho para dizer para você. E de onde eu tirei isso, né? Eu tirei isso da palavra de Deus, do ensinamento, né, oficial da igreja. Um cristão deve se comportar como um cristão, né? A consciência de ser um cristão, muitas pessoas não têm essa consciência o que é ser um cristão. Às vezes pensa que é só ir à missa todo dia, né? Rezar o terço. Sim, tudo isso é importante. Mas o exemplo também é importante, e muito importante. E às vezes fica de lado, né? Fica de lado. O povo católico, veja, não é julgamento, né? Não se sinta, Miguel está julgando. Mas nós católicos temos muitos entre nós que dá muito mau exemplo. Dá muito mau exemplo. Tem muitos cristãos que dá muito mau exemplo. Então chega essa época de carnaval, ele cai mesmo na festa mundana. E não só o carnaval, não só esse tempo, mas eu penso assim, que qualquer festa regada, né, a coisas mundanas, qualquer festa, mesmo que seja do seu parente, eu costumava dizer, mesmo que seja na casa do meu pai e de minha mãe, né, eu não fico. Eu não fico. Ah, você é radical. O pecado é mais radical, né? Jesus disse no Evangelho: quem amar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu campo, mais do que a mim, é digno de mim. Então, em qualquer ambiente que uma festa for mundana, eu não fico. Eu não fico. Às vezes, na festa da paróquia, aqui melhorou bastante, graças a Deus, mas às vezes tinha músicas mundanas. Eu saía de lá revoltado, eu vou embora, ué. É o meu jeito de ser cristão, de protestar contra essas coisas. Eu vou estar numa paróquia, numa festa lá, onde está tocando essas... quase que eu falava a palavra, né? Essas, como é que eu vou falar, né? Essas porcarias dessas músicas mundanas. Eu vou estar lá numa festa, mesmo que seja de um padroeiro, eu não fico, eu saio de lá revoltado. Eu saio de lá xingando e vou embora para casa, não quero nem saber. Eu não perco a minha fé por causa disso, né? Não perco a minha fé por causa disso, mas eu fico revoltado, né? Porque o cristão tem que dar testemunho, precisa ter a consciência do que é ser cristão. Então, meus irmãos, não participe de festas mundanas. Ah, se vai ter uma comemoração na casa de um parente seu, na sua paróquia, no seu time de futebol, seja lá aonde for, se vai ter lá uma festa, você que é cristão, você que é batizado, você que comunga, você que reza, você que lê as Sagradas Escrituras, e não chegou ainda a esse nível, ter essa força de rejeição, a colocar Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, se você não tem essa força ainda, peça a Deus essa graça. Como pode um cristão ficar em um ambiente mundano, pagão? Veja essa leitura aqui que eu vou partilhar com você. Quero dizer aqui uma coisa que eu lembrei, né? Que já me disseram: ah, mas o que você fala é muito duro. Mas esse mundo precisa disso, meus irmãos. Esse mundo precisa disso. Se eu e você não for duro com relação a essa questão, a gente vai perecer. E Paulo diz, né? Se alguém caia, que eu não caia. Né? Muitos vão cair na gandaia. Vão achar que tudo é relativismo, né? Você vai comungar o corpo e sangue do Senhor. Você vai ler a Sagrada
Escritura, você que reza o texto, que ama a devoção mariana, isso não compactua com as coisas mundanas. Isso me entristece no cristão, quando ele mistura essas coisas. Está faltando esse exemplo no mundo, né? Por que é que o cristianismo está sendo alvo de tanta banalização, profanação, ridicularização? Infelizmente, muitos é por conta do mau exemplo. Porque as pessoas não sabem o que é pertencer ao corpo de Cristo. Não toma essa atitude. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Portanto, eu sou um outro cristão para esse mundo. Então, o que é que eu estou fazendo numa festa mundana? Pelados, seminus ali, embriagados, às vezes drogados. O que é que eu estou fazendo ali, meu Deus? Para depois eu entrar na igreja, comungar o corpo e sangue do Senhor. Isso entristece, esse mau exemplo. Que não seja eu nem você a passar por esse mundo. Veja, na primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Vamos ler aqui até o versículo 4. Veja o que diz, né? Já que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós também deveis, né, armar-vos com esta convicção. Aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Assim, ele viverá o restante de sua vida na carne, guiado pela vontade de Deus, e não pelas paixões humanas. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos pagãos, entregues à dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Versículo 4. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobre de insultos. Meus irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, foi uma coisa, né, espetacular. Porque está falando aqui de alguém que rompe com o pecado. Ele diz, assim como Cristo sofreu na carne, armar-vos com esta convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Ah, é bom estar no meio de uma bebedeira, de uma festa, estar muito alegre ali. Ah, tem um prazer? Tem. Mas tem uma consequência. Eu falo aqui para meus irmãos católicos. Tem uma consequência, você está dando um mau exemplo. Aquilo vai te levar a pecar mais e mais. Vai te distanciando de Deus, vai te deixando no relativismo. Você acha que aquilo não importa, mas importa sim. Esse mau exemplo importa sim. Basta o tempo que passaste praticando, né, os caprichos dos pagãos. Entregues à dissolução, paixões, embriaguez. Comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora eles estranham, veja o versículo 4, né? Agora eles estranham quando você sai disso e lhe cobre de insulto. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? De você ter saído desse meio, dessa embriaguez, dessa imoralidade que é essas festas? Músicas nojentas, ridículas, e as crianças dançando aqui na frente dos pais, e pais que são da igreja, são ministros, são pessoas que estão lá. Ah, eu estou julgando. Eu não estou julgando. Eu não estou julgando, eu estou falando a verdade. É duro. É duro ser cristão, sim, tem que dar exemplo, tem que cortar na carne, como diz o texto. Aí você sai disso, você sai desse meio. Agora eles encobrem de insulto, porque não mais entregueis a mesma torrente de perdição e vos cobre de insulto. Veja, quando você sai desse meio, quando eu li esse texto, foi uma coisa assim, foi um amor muito grande, porque era aquilo que eu estava vivendo. Quando eu deixei a bebedeira, quando eu deixei essas festas mundanas,
Veja, não é só o carnaval, é qualquer festa que for mundana, o cristão deve deixar. Ah, mas é na casa do meu irmão. Se o seu irmão não estiver de acordo com a palavra de Deus, se a festa ela for mundana demais e você não for respeitado, e você não tem a autoridade de desligar som, de falar lá, obviamente você não tem isso mesmo, esse direito de chegar lá e fazer isso, mas você tem o seu direito de não ir. Ou de simplesmente, se você está nesse ambiente, começa a ter uma festa assim, começa a se transformar numa festa mundana, você tem o direito de entrar no seu carro, de pegar a sua condição e voltar para sua casa. Isso é testemunho, você tem o direito de voltar para sua casa. E não se misturar com essa torrente de perdição. Cristão, se coloque no seu lugar. O mundo vai precisar de você. O mundo vai precisar de mim, de pé, para dar testemunho. Mesmo que tenha que cortar na carne. Sim, rejeitar aquele ambiente de alegria, de bebedeira, comilança. Sim, rejeitar, porque não está de acordo. Porque veja o que acontece no carnaval. Ah, tem um lugar que está bacana, que não está imoral. É uma coisa. Agora, na maioria das vezes não é só nojeira. E profanação ainda contra a nossa fé. Aí você está lá, no meio, bonitão lá. Meus irmãos, eu deixo essa mensagem para vocês aí. Para eu e você, né? Meditar. Entender o que é ser cristão, o que é pertencer ao corpo de Cristo. Veja, a gente pertence ao corpo de Cristo. Quando a gente dá maus exemplos, é Cristo que está sendo diminuído. É Cristo que sofre de novo por minha causa ou por sua causa. Que a gente entra no mundão de cabeça baixa, acha aquilo bonito. Então é isso aí, meus irmãos, que eu deixo nesse vídeo. Sem mais se prolongar. Deixo essa exortação para você que é cristão, não participe de festa mundana, seja ela carnaval, seja ela na sua paróquia, seja ela na casa da sua família. Rejeite esses ambientes por amor a Cristo e por amor àquelas pessoas. Não seja mais um ali ficar acomodado. Não seja mais um ficar ali sentado com a cervejinha na mão, acomodado, ouvindo aquele tipo de músicas horríveis, deixando seu filho dançar aquilo, sua filha dançar aquela porcaria. Desculpa aí, né, a expressão, mas isso deixa a gente indignado quando a gente vê o cristão não querer assumir o seu papel. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.